tarambola cinzenta é o tema desta conversa com aves, que vamos então aqui discutir com o Gonçalo Elias. Eh, Gonçalo, estamos a falar de uma ave que não limpa as axilas. Exatamente. É uma ave que tem as axilas sujas e talvez, não por acaso, o seu nome brasileiro é Batuiruçu de axila preta. Fica já com esta Credo. informação. Batuiruçu de axila preta. Batuiruçu é como os brasileiros chamam as tarambolas. E esta tarambola, que ocorre dos dois lados do Atlântico, no Brasil chama-se Batuiruçu de axila preta. Portanto, um nome bastante descritivo que não deixa dúvidas quanto às características mais evidentes desta ave. Até porque não há assim mais aves com este género de característica que se confunda. Dentro do grupo das tarambolas, não. Noutros grupos de aves haverá também outras que têm assim zonas escuras por baixo das asas, Mas não tão marcado e tão contrastado sim, não como são, esta. não são aves das mesmas famílias, portanto não se coloca a questão de estar aqui a confundir. Portanto, dentro, Exatamente. dentro das tarambolas, que são quatro, do género Pluvialis, só esta é que tem assim a zona axilar mais escura. Ok. Agora também temos uma particularidade com esta espécie, é que quem a quer ver tem que ir ao litoral. Precisamente, esta é uma espécie com uma distribuição marcadamente costeira, ou seja, elas ocorrem essencialmente nos estuários, estuários, às vezes lagoas costeiras. Elas portanto, frequentam os meios estuarinos e alimentam-se na vasa, a vasa que é aquela parte de lodos que ficam expostos nos estuários. E elas, como nidificam tanto no Velho Mundo como no Novo Mundo, elas invernam nas costas de praticamente todos os continentes. Um bocadinho como acontece com o pilrito das praias de que nós falamos num recente webinário. E, portanto, elas realmente são muito costeiras, aparecem muito pontualmente no interior, mas são francamente raras e quando aparecem é em passagem. Olha, eu vi o ano passado duas ali numa albufeira ao pé de Elvas, que é na albufeira do Caia, acho que foi a primeira vez que vi tarambolas cinzentas no interior do país. E aqui no Alto Alentejo, até hoje existem talvez 4 ou 5 registros ao longo dos anos. Portanto, é um avistamento muito invulgar. Agora, elas vêm do Ártico, mas estamos a falar do Alto Ártico. E até há quase 150 anos, o local de nidificação desta espécie era um enigma, porque no século XIX o fenómeno das migrações foi sendo mais ou menos enfim, Identificado, não é? Desvendado. desvendado, exatamente, estava-me a faltar a palavra, porque no tempo do Linneu ainda havia aquelas teorias antigas de que as aves hibernavam e tudo mais, e só a partir do início do século XIX é que se começa a perceber como é que funcionam as migrações. E quando chegamos à segunda metade, ou ao último quartel do século XIX, já mais ou menos as rotas estavam minimamente documentadas e, portanto, sabia que as aves nidificavam mais a norte e hibernavam ao sul. Mas em Inglaterra, por exemplo, que é um país que já na altura tinha o birdwatching bastante avançado, sabia-se que havia meia dúzia de espécies que apareciam lá no inverno, nas costas, mas que ninguém sabia onde é que nidificavam. E entre essas 6 espécies estavam 5 limícolas e um cisne, que é o cisne de Bewick, e das 5 limícolas são 4 do género Calidris, portanto, pilritos e afins, e uma do género Pluvialis, que era a tarambola cinzenta. Então há um senhor chamado Zebom, Henry Zebom, que em 1875 montou uma expedição ao Ártico Russo, até ao rio Petchora, que é um rio que corre para norte, que faz mais ou menos ali na fronteira entre a Rússia Europeia e a Rússia Asiática, e montou uma expedição para descobrir os territórios de nidificação dessas 6 espécies, porque já tinha havido expedições à Lapónia e não as tinham encontrado. Ele pensou, isto tem que ser mais para lá, tem que ser na Sibéria. Então ele desafiou um amigo dele e em 1875 eles foram por aí fora pela Sibéria. Depois o relato desta expedição está relatado num livro que ele escreveu chamado Siberian Europe, que foi publicado em 1880. E então ele foi lá com esse amigo e andaram a percorrer o Ártico Siberiano na primavera e ao fim de vários dias lá a percorrer aquilo, dessas 6 espécies ele conseguiu encontrar 5 nessa expedição, só não encontrou seixoeira, que foi uma espécie que só mais tarde se viria a saber onde nidifica, e uma dessas espécies foi a tarambola cinzenta. Portanto, foi nessa expedição do Henry Sebom que se veio a saber onde é que
as tarambolas cinzentas nidificavam. E então ele descreve que no dia 22 de junho ele e mais os outros colegas de expedição encontraram 4 ninhos com ovos. 4. Que foi os primeiros ninhos que se saiba documentados de tarambola cinzenta. Ele conseguiu abater 2 ou 3 indivíduos a tiro. Isto parece um bocadinho chocante, mas era assim que se fazia a investigação científica na altura. Embora ele tivesse uns binóculos rudimentares, normalmente os exemplares eram capturados para depois serem analisados. Nós temos que também entender isto à luz do que era a forma de obter conhecimento nessa altura, que não havia os meios que há hoje. E então ele recolheu 14 ovos desses 4 ninhos. Alguns já estavam parcialmente incubados, mas ele descreve que havia pelo menos 2 posturas que ainda eram muito frescas, e então ele guardou os ovos e que na manhã seguinte fizeram uma omelete com esses ovos de tarambola. Enfim, hoje em dia, isto se fosse hoje era daquelas coisas que era acusado de ser um destruidor da natureza enfim, e outras coisas semelhantes. Mas, mais uma vez, tal como eu estava a dizer acerca dos abates a tiro, isto tem que ser entendido à luz do que eram as práticas habituais nessa época para se obter conhecimento, e nós não devemos estar a julgar esses comportamentos à luz do que são os valores de hoje. Nessa altura não havia os meios, como eu disse, e nem sequer se falava de conservação. A prioridade aqui era obter conhecimento. Portanto, Mas seja como for, aqui numa conversa entre portugueses, se a gastronomia se meter à mistura, não faz mal nenhum, não é? sim, é verdade, mas atenção, ele descreve isso como é das naturalidades, aliás, isso foi escrito no século XIX, mas ele depois, nos dias seguintes, eles ainda descobriram mais uma série de ninhos nas regiões vizinhas. Penso que no total, agora de memória, foram 10 ou 11. Ele depois não voltou a falar da omelete, só falou uma vez dessa história. Então quer dizer que Mas ficamos sem saber se a omelete era de facto boa ou não. ele descreve que foi uma ótima omelete, portanto, aparentemente. Foi. Só que são ovinhos pequeninos, portanto, devem ser ovos pai do tamanho daqueles ovinhos de codorniz, né? Portanto, não será assim. É uma questão de mais ovos. Lá de reparo. Portanto, mas atenção, eu estou aqui a relatar, não estou a promover a apologia de estar a fazer omeletes com ovos de aves selvagens, quero que isto fique muito claro. Eu estou a descrever um relato do século XIX da primeira pessoa que descobriu onde é que as tarambolas cinzentas nidificavam. Hoje está muitíssimo bem estabelecido que elas nidificam no Ártico Siberiano e nas zonas árticas do Alasca e do Canadá. E depois migram para sul, são fortemente migradoras, e vêm invernar nas latitudes temperadas, nas latitudes mediterrânicas, que são as nossas, e mais para sul também nas costas africanas. E depois Isso é uma coisa que é América impressionante, de facto, é que elas nidificando tão lá para cima, quando migram, nós temos registros na África do Sul, na América do Sul, na Oceania, fazem migrações muito longas, tal como acontece com os pilritos das praias, que eu também já referi. Portanto, são aves que vão tentar encontrar zonas ricas em alimentos para passar a época de inverno, nomeadamente zonas costeiras, zonas estuarinas. Aliás, elas na Península Ibérica, já houve vários censos de invernada ao longo dos anos, há estimativas para a população invernante da Península Ibérica, pensa-se que andará assim algures entre os talvez 10 mil, talvez um bocadito mais, sendo que em Portugal andará entre 10 e 15 mil na Península Ibérica, sendo que em Espanha os valores apontam para cerca de 6 mil indivíduos invernantes, e em Portugal tem variado ao longo dos anos, mas andará também entre os 5 mil e os 10 mil. Aliás, sabe-se que em Espanha elas são muito mais comuns a invernar nas costas atlânticas, portanto, do Estreito para cá, do que no Mediterrâneo. E que no caso de Espanha, 70% da população invernante está concentrada na Galiza e na Andaluzia, mas na Andaluzia estamos a falar do Estreito para cá, portanto, ali na Baía de Cádiz, o Elva Cádiz. No Mediterrâneo há muito menos limícolas, e isto acontece com outras espécies, como por exemplo os ostraceiros, que havemos de falar na próxima sessão. Há certas limícolas que vêm do norte que são mais comuns a invernar nas costas atlânticas do que no Mediterrâneo. Estas limícolas que se alimentam nas zonas de vasa dos estuários, um dos fatores que pode contribuir para esta menor abundância no Mediterrâneo é que no Mediterrâneo as marés são muitíssimo menos amplas, têm uma amplitude muito pequena, e portanto as zonas que ficam a descoberto, ficam expostas na maré baixa, são muito menos extensas. Logo há menos oportunidade de alimentação. Sim, porque elas não são propriamente aves gregárias, não é? Acabam por se distribuir muito e cada uma acaba por ter assim uma zona de alimentação. Sim, elas são gregárias depois para se juntarem nos refúgios de maré alta, porque quando a maré sobe elas juntam-se ou nas salinas ou em ilhotas de sapal ou de areia, mas depois para se alimentar efetivamente espalham-se e vão procurar
vão procurar o seu alimento nas zonas que estão expostas, onde encontrem aqueles invertebrados, essencialmente, que elas consomem. Ok. É uma questão também interessante. Eu tenho ideia que isto é uma espécie cuja quantidade de elementos, né, de seres, tem estado a aumentar ao longo dos últimos anos. É isso que se verifica de Olha, facto. eu não sei, estás a dizer em Portugal A nível global e em Portugal não sei como é que é, para ser sincero, não li Bom, nada é assim, sobre a em Portugal, evolução. a nível global, o estatuto desta espécie atualmente é pouco preocupante, não é? Eh, não tenho muitos dados populacionais, mas aparentemente não há assim sinais de preocupação. Agora, no caso português, a situação é um bocadinho mais estranha, porque, como sabes, saiu recentemente uh, a nova lista vermelha, que é o nome que se dá agora ao livro vermelho, e em Portugal a espécie foi classificada como NT, ou seja, quase ameaçada. Estava pouco preocupante, que é o estatuto que tem em Espanha, na Europa e mundial, e nesta lista vermelha foi classificada como NT. Ou seja, quase ameaçada, portanto, que é aquela categoria de transição entre o não ameaçado e o vulnerável. E a justificação que é dada é que há uma tendência decrescente que se tem vindo a apresentar no número de indivíduos maturos, que foi estimada uma redução da população próxima de 30% nos últimos 15 anos. Ora, isto é o que está, a justificação que está dada, não diz muito mais, admite-se que as causas desta redução não terão cessado. Aliás, uma coisa que me espantou na nova lista vermelha foi que as justificações para os estatutos das espécies ameaçadas são extremamente sumárias. Portanto, esta justificação tem 8 linhas. Diz que é uma redução de 30%. Eu não tenho mais informação do que isto. E é assim, nos anos 80 e 90, o organismo do Estado que fazia as contagens, que era o Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, mais tarde ICN, atual ICNF, publicava anualmente as contagens de aves aquáticas feitas nas principais zonas úmidas do país. E agora não temos acesso Não, a essa não, isso já informação. não é publicado, isso já não é publicado regularmente para aí desde 1997, portanto, há mais de 25 anos. Eu sei daquilo que vou ouvindo, não tenho informação oficial sobre isso. Daquilo que vou ouvindo vão sendo feitas contagens, mas também vou ouvindo dizer que essas contagens são um bocado incompletas, que em alguns anos certas zonas não são contadas, ou que as contagens não são feitas, enfim, com muito rigor. Não sei se isto é verdade, isto são coisas que se vão ouvindo dizer, mas a verdade é que não há números publicados, portanto eu não faço ideia. Estes 30% em 15 anos, estamos a falar de diminuir de quantos indivíduos para quantos indivíduos e quais são os anos de referência. Portanto, não sei. É que curiosamente, este eu vi, na ficha que aparece tanto no site do ICNB, na altura, né? Portanto ainda bem com Sim, isso, sim. para esta espécie, até referia que a tendência populacional era de incremento e que a abundância falava aqui na indicação de uma população entre 8.000 e 10.000 indivíduos Bom, esses dados, os 8 mil a 10 invernantes. mil, esses dados, 8 mil a 10 mil, correspondem às contagens que havia de 1992 a 95, que são praticamente as últimas que estão publicadas. E que estavam em crescimento. E de repente passamos então de crescimento para decréscimo. O que eu sei é que nos anos 2005 a 2007, eu por acaso encontrei essa informação que tu dizes do ICNF, que fala dos 8 mil a 10 mil, que isso está no Plano Setorial da Rede Natura 2000. Sim, 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 Como exato, disse, exato, isto são exato. informações que têm mais de 20 anos. Sei que entre 2005 e 2007 há algumas contagens que não estão publicadas, mas que estão referidas no livro Aves de Portugal Continental, Aves de Portugal, do qual eu sou coautor, refere-se entre 2005 e 2007 uma média de 4.800. Mas, como te disse, desde 97 para cá não há uma continuidade de dados, portanto há assim informações um bocadinho soltas e em intervalos irregulares, o que torna muito difícil definir uma tendência. Portanto, quando eu vejo aqui na lista vermelha a dizer que diminuiu 30% em 15 anos, eu não estou a duvidar que haja estes números, mas eu pergunto onde é que eles estão, porque eles eram publicados e agora não são. E como não são,
eu fico sem saber se há 5.000, se há 3.000, se há 8.000, não faço ideia, não sei. Gostava de saber e não sei. E olha, para quem tiver a ouvir isto, deixo aqui um apelo no sentido em que sejam feitas diligências no sentido de disponibilizar publicamente esta informação, que eu acho que é uma informação muito importante em termos de conservação e, em particular, da conservação das zonas úmidas, que é onde se concentra a maioria das limícolas. Até porque esse plano, estava a falar, não é o Plano Setorial da Rede da Natura 2000, curiosamente, apesar de identificar a tendência de incremento da população, identifica algumas ameaças e identifica objetivos de conservação e orientações para a gestão da espécie, não é? Agora Sim, realmente não sim, sei o sim. que é que eventualmente terá sido feito disso ou Pois, deixou de essa ser feito. parte também não sei responder. Agora, posso dizer-te que, enquanto estava aqui a falar contigo, também fui confirmar à página da BirdLife International a ficha da espécie, que tem a ficha, portanto, a nível mundial, e está estimada uma população mundial de 500 mil, aliás, 490 mil a 630 mil indivíduos maturos, portanto, integrantes adultos, mas que a tendência é de diminuição. Não diz mais nada. Portanto, diminuição a nível mundial, mas como continua a ser uma espécie muito abundante, ainda está no pouco preocupante. Agora, em Portugal, estes 30%, eu não sei, não tenho elementos, porque era interessante saber. Por exemplo, o que se sabe dos censos efetuados nos anos 90 é que a espécie se concentra principalmente em dois locais, que são os mais importantes, que é o estuário do Tejo e a Ria Formosa. Há outras zonas úmidas também que são importantes, mas estas áreas, talvez pela grande extensão que têm, são de grande importância para a espécie. E também em grande medida, o estuário do Sado e a Ria de Aveiro. Portanto, isto são assim, os principais locais de ocorrência da população invernante. Depois aparecem pequenos números em zonas úmidas de menor dimensão, em lagoas costeiras, até em praias, às vezes aparecem em praias, mas são poucos indivíduos. E, portanto, quando estamos a falar de uma diminuição de 30%, por exemplo, admitindo que estes números são rigorosos, era importante perceber se esta diminuição é generalizada em todas estas áreas, principalmente nas áreas mais importantes, ou, por exemplo, se é mais no norte do que no sul, ou vice-versa, para perceber se pode ou não estar a haver fatores que afetem. Imagina que um dos locais estava particularmente poluído e nesse local tinha havido uma quebra maior. Poderia eventualmente haver ali uma relação com a poluição e a diminuição. Sem haver esta disponibilização dos números, é muito difícil nós conseguirmos tirar conclusões. Portanto, sabemos que há uma redução, é o que diz na lista vermelha, não sabemos muito mais. Espero que no futuro realmente estas informações possam estar disponíveis publicamente. Eu sempre gostei muito de consultar estas coisas, tenho pena de hoje em dia não ser possível, e espero, as informações que eu tenho, ainda recentemente... E nos tempos que correm temos tecnologia mais eficaz para fazer a disseminação desse tipo de informação. Sim. E não se usam esses recursos. Exatamente, eu posso dizer que ainda recentemente enviei um e-mail precisamente para o ICNF a perguntar se havia planos para disponibilizar isto. O que me disseram é que estão a desenvolver um sistema e que esperavam que isto viesse a estar disponível brevemente. Não me foi indicado um prazo concreto. Enfim, foi sugerido que talvez este ano, mas não consigo adiantar muito mais do que isto. Portanto, e já não é a primeira vez que eu ouço dizer isto, ou que leio, que existem planos para se disponibilizar esta informação. A interpretação que eu fiz é para estar disponível para consulta online, não é? Portanto, qualquer pessoa, que para mim é o que faz sentido, como tu disseste, há os meios hoje em dia ao dispor, é ter a informação online, seja no site do ICNF, seja num outro site com outro endereço, em que as pessoas possam consultar o historial de contagens da espécie, desta e de outras espécies, naturalmente, para se poder ter uma imagem mais completa, eventualmente depois complementado com gráficos, que é o que já se faz em vários países estrangeiros, gráficos que depois permitam representar visualmente a evolução da população invernante. Portanto, acho que era muito, muito útil que houvesse este tipo de informação, útil quer para as pessoas como eu e outros que gostam de poder ter a informação concreta, para podermos ter uma percepção mais exata, quer útil também em termos de conservação, porque nós, para poder tomar ações de conservação, temos que saber concretamente de que é que estamos a falar. Não podemos ficar assim pelo genérico, não é? Portanto, e atenção, não pode ser na base da conjetura, não é? Não, eu estou a dizer isto para esta espécie, depois também não quero estar sempre a repetir isto cada vez que formos falar de outras limícolas, mas isto que eu estou a dizer aplica-se às aves aquáticas em geral, que são alvo de contágios, que de uma forma geral são as limícolas, são os anatídeos
e são mais algumas espécies de aves aquáticas, que inclui por vezes corvos marinhos, inclui às vezes colhereiros, algumas gaivotas, etc. Mas, portanto, de uma forma geral, estas contagens que são feitas todos os anos em janeiro, e janeiro é o mês em que estamos a gravar esta conversa, desde há muitos anos, internacionalmente os censos são feitos em janeiro, os censos de invernantes, porque é o mês em que a migração está nos seus mínimos, portanto a migração para sul, na maioria das espécies já cessou e a migração para norte ainda não começou. Há uma ou outra espécie que não segue este calendário, mas para a maioria o mês de janeiro é o mês mais adequado para fazer estes censos e é esta a prática internacional. Eles continuam a ser feitos, que eu saiba, pelo menos parcialmente, mas depois aparentemente não são publicados. Vamos ver se isto muda no futuro. Sim, olha, 10 segundos para nos dizeres qualquer coisa sobre Madeira e Açores. Do que eu sei, a espécie aparece em passagem nos arquipélagos, até porque elas vêm lá daquelas zonas de nidificação situadas no Ártico e, portanto, aparecem em passagem nos Açores, não sendo muito abundantes, também não são uma raridade, não é? Portanto, aparecem em passagem. Possivelmente vindas ou do Canadá ou da Sibéria. E Madeira também? Não estive a consultar muitos dados da Madeira para te poder dizer exatamente quão frequentes é que elas são. Na Madeira talvez tenha um bocadinho menos de habitat do que nos Açores, mas penso que passarão por lá a caminho das costas africanas. Digo isto sem certezas, porque não estive a consultar quantos registros há, mas penso que haverá alguns. Gonçalo, obrigado. Ficamos por Obrigado, Zé. aqui com esta conversa. Para a próxima mais. Até breve.